E aí, como você está? É muito bom ter você aqui. Eu sou Jeff Domingos e esse é mais um capítulo da série Sem Limites. Você pode e vai viver uma vida ilimitada, porque foi isso que Deus planejou para você, uma vida sem limites. Desde já, inscreva-se nesse canal e ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Comente o seu pedido de oração. Nós vamos orar por você. Curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Vá até o outro lado. Muitos cristãos adoram a Deus de longe. Vamos à igreja no domingo de manhã, mal levantamos as mãos e quando tudo acaba, deixamos Deus de lado e fazemos o que quisermos no resto da semana. Adoramos de forma superficial e à distância. Não queremos chegar muito perto. Jesus presenciou esse mesmo tipo de comportamento em seu ministério. Em Marcos capítulo 5, encontramos a história do encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. A história dos gadarenos é interessante, pois remete à época das 12 tribos de Israel, sendo uma delas descendente da tribo de Gade. Como você sabe, quando Josué e o povo de Israel atravessaram o rio Jordão para chegar à terra prometida, as tribos de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés não atravessaram. A tribo de Gade recebeu a permissão de Moisés para constituir cidades e estabelecer-se permanentemente ao longo do lado leste do Jordão, se os seus homens ajudassem os israelitas a conquistar a terra depois da travessia. Preferiram manter seus rebanhos na terra do lado leste do rio, já que queriam manter seus filhos protegidos dos cananeus do outro lado do Jordão. Assim, desistiram da sua herança. Na minha opinião, eles representam o que chamo de cristãos limitados. Em vez de confiar em Deus para conduzi-los a um território desconhecido, eles só estavam dispostos a confiar no que seus olhos poderiam ver. Seguiram a Deus até certo ponto e então simplesmente pararam de confiar nele. Não estavam interessados em ir e possuir tudo o que Deus disse que poderiam ter. Em vez disso, contentaram-se em viver no limite, enquanto o restante do povo de Deus seguiu-o até seu destino. A tribo de Gade permaneceu na fronteira, à medida que a presença de Deus se afastava cada vez mais. No período em que a Arca da Aliança estava em Jerusalém, foi uma tribo das mais distantes da presença de Deus. Lembre-se, a Arca da Aliança era a zona do trono, o lugar onde a presença de Deus residia. Quando os israelitas atravessaram o Jordão e tomaram a terra prometida, levaram a Arca da presença de Deus à sua frente. Hoje, alguns cristãos são como a tribo de Gade. Somos salvos, mas quando chegamos no limite da promessa de Deus, estamos dispostos a armar nossas tendas e fazer concessões. Estamos dispostos a acampar no limite da presença de Deus, em vez de confiar nele para nos levar para a terra prometida. Você se identifica com isso? Você decidiu confiar em sua própria sabedoria em vez de confiar em Deus? Você está disposto a contentar-se com o que pode ver com seus próprios olhos, em vez de confiar em Deus para levá-lo à sua terra prometida? Você está acampado no limite, sem saber o quão longe você está da presença de Deus? Há uma razão pela qual as pessoas não querem aproximar-se de Deus, no lugar de adoração. Porque quando você realmente se aproxima da presença de Deus, você começa a agir como Ele, age e vive como Ele.
Você começa a ter a sua natureza, seu caráter, seus desejos. Você não pode aproximar-se da presença de Deus e continuar vivendo, fazendo o que você quer. Em vez de atravessar o Jordão, desenvolvemos uma maneira de evitar a intimidade com Deus. Temos contato com Deus, mas negamos seu poder. Frequentamos uma dessas igrejas legais e modernas e só entramos, fazemos um pouco disso ou daquilo e vivemos do jeito que bem quisermos. Mas a verdade é que você não pode continuar fazendo o que você quer e aproximar-se de Deus ao mesmo tempo. Você não pode simplesmente montar um acampamento no limite e nunca viver a profundidade que Ele tem para você. Chega um momento em que você tem que avançar e viver, pois de outro modo não estará em um relacionamento com Ele. É interessante o fato de Jesus ter incluído Gadara em seu itinerário. Eu duvido que ele tenha ido até lá apenas para liberar um homem possuído por demônios. Acredito que ele tenha ido resolver a história daquela cidade, porque aquele povo havia se distanciado demasiadamente da presença de Deus. Segundo a lei, os judeus eram proibidos de criar porcos, e no entanto, é exatamente isso que os gadarenos estavam fazendo. Pela lei judaica, um porco não poderia ser tocado, muito menos servir como alimento, porque os porcos eram considerados imundos e sujos. Mas lá estavam eles, vivendo tão longe da presença de Deus que se esqueceram de como Ele lhes disse para viver. Eles cederam à tentação de se estabelecerem na margem do rio por causa do que poderiam ver com seus próprios olhos. Em vez de olhar para Deus com sua fonte, olharam ao seu redor, confiando em suas próprias decisões. É incrível como as coisas com que nos envolvemos podem nos afastar da presença de Deus. Você começa pensando que está tudo bem viver a vida do seu jeito, e quando percebe, está criando porcos. Exatamente aquilo que Deus diz que não tem lugar em sua vida. É o que você está fazendo agora como sua principal fonte de renda. Creio que Jesus estava a caminho da terra dos Gadarenos porque pretendia limpá-los. Observe que, assim que desceu do barco, foi confrontado por um homem possuído por demônios. Acredito que esse homem era um reflexo do que esse povo havia se tornado. Quando um indivíduo, uma igreja ou uma nação se afasta da presença de Deus, os demônios começam a assumir o controle. A intensa atividade demoníaca se instala quando nos afastamos da presença de Deus e do lugar de adoração. Embora isso seja verdade, a boa notícia é que o oposto também é verdadeiro. Quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Sua presença lança fora a escuridão e a substitui por sua maravilhosa luz. É isso que devemos observar e estar atentos. O Senhor quer que você se aproxime do lugar da promessa, do lugar onde Ele quer te posicionar para que você viva os seus melhores dias. Senhor, nós agradecemos por cada um que chegou até aqui e declaramos sobre a vida dessa pessoa vida e vida de Deus. Declaramos cura sobre o seu corpo, transformação na mente, conexão em espírito, para que ela viva os seus melhores dias. Nada a impedirá de se aproximar do Senhor, para que possa ouvir a tua voz e o teu direcionamento, e a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus negócios sejam transformados pela tua presença. Nós declaramos os melhores dias sobre a vida dela, que a escuridão saia e seja substituída pela sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que tudo flua na sua vida.